Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Passei uma semana bem gostosa pesquisando mais um pouquinho sobre a atuação de homens e mulheres nas organizações religiosas. Mais uma aula sobre esse assunto. Na verdade, é a nossa última aula sobre esse assunto. Na semana que vem a gente vai mudar um pouquinho. Mas só para a gente lembrar do que nós vimos na semana passada. Na semana passada nós aprendemos sobre a atuação de homens e mulheres nas organizações religiosas orientais. Nós vimos a função do lama e a função do monge. E também vimos os gurus ou mestres espirituais. Falamos aí um pouquinho do budismo e do vaishnavismo. Com isso, na semana passada nós fechamos o estudo de duas matrizes. Nós estudamos a matriz ocidental na nossa primeira aula sobre esse assunto, quando nós falamos lá das igrejas católicas, evangélicas, nós falamos do judaísmo. Vimos a matriz oriental na semana passada, falando sobre o budismo, o vaishnavismo, e hoje nós vamos falar sobre duas matrizes. Quais são as duas que estão faltando? Nós vimos ocidental, oriental, faltou? Isso mesmo, a africana e a indígena que nós vamos ver na aula de hoje. Então, para começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar o seu material de anotação, aquele que nós usamos toda a aula, que nós vamos começar a conversar sobre a matriz africana e indígena na atuação de homens e mulheres. Separe o seu material que a gente já volta. Nós vamos começar falando sobre a matriz africana afro-brasileira. Nós já falamos bastante sobre a matriz africana afro-brasileira aqui nas nossas aulas. Então, uma pergunta. Qual é o nome que se dá aos líderes religiosos dessas religiões, do candomblé e da umbanda? Você se lembra? Nós já vimos isso também em algumas aulas. Você lembra o nome que se dá? Isso mesmo, é muito comum usarmos os termos pai de santo e mãe de santo. Mas aí eu fiquei pensando, por que será que nós usamos o termo pai de santo e mãe de santo? De onde será que vem esse nome? Por que eles recebem esse nome? Vamos ler juntos a explicação? As pessoas iniciadas no candomblé formam uma família espiritual. No candomblé, o sacerdote responsável pelo templo é o babalorixá. Babá significa pai em Iorubá, ou Ialorixá. Iá significa mãe. As pessoas iniciadas pelo mesmo sacerdote são irmãs. Então, como a linguagem usada no candomblé vem do Iorubá e a Umbanda também nasce um pouquinho dessa cultura, desse sincretismo com o candomblé, no candomblé se chama babalorixá e ialorixá, que traduzindo para o português seria pai de orixá ou mãe de orixá. E como aqui no Brasil muitas vezes se usa a palavra santo para se referir aos orixás, acabou-se então chamando os líderes religiosos, os babalorixás e as ialorixás, de pai de santo e mãe de santo. Por isso que eles recebem esse nome. E como dentro da comunidade religiosa todas as pessoas se comportam como irmãs, elas são irmãs na fé, então formam uma grande família e se convencionou chamar então os líderes de pai e mãe.
Vamos ler mais um pedacinho do texto? Ialorixás e babalorixás, apesar de receberem nomes diferentes, desempenham o mesmo papel dentro das comunidades de matriz africana. Então nós não temos uma função que seja só do babalorixá, só do pai de santo, ou uma função que seja só da mãe. Eles desempenham a mesma função, que é de orientação, de cuidado, de mostrar o caminho para os filhos que compõem aquela comunidade. Inclusive, não existe uma idade para ser considerado pai de santo ou mãe de santo. Não existe uma idade, né, como nós vemos em algumas questões, não, só pode desempenhar essa função quem tem mais de 30 anos de idade. Não. Os pais de santo e as mães de santo não têm uma definição etária para assumir essa função. Essa função vem muito do seu estudo, né, do seu comportamento, de receber o chamado, de como que ele se desenvolve dentro da sua comunidade religiosa. Nessa foto, por exemplo, nós temos um pai de santo que tem só 19 anos de idade. Ele era bem jovenzinho quando ele foi consagrado pai de santo. E ali é a mãe de santo da comunidade dele. Então, é ela que fez essa consagração dele como pai de santo. Então, não tem uma idade certa, mas tem muita responsabilidade. Porque, mesmo sendo jovenzinho, ele se tornou responsável pelas pessoas que frequentam aquela casa. Assim como pai e mãe fora das religiões. Nós vimos que várias religiões usam esse título de pai e mãe, não é mesmo? Ou palavras que são equivalentes a pai e mãe. Nós vimos várias religiões que usam esses títulos, justamente por essa função que o líder religioso exerce, de orientação, de cuidado. Então, a nossa reflexão de hoje é justamente sobre isso. Em várias religiões, o título dado aos líderes religiosos tem relação com a ideia de pai e mãe. Como isso é muito importante, eu vou pedir para você copiar no seu caderno, combinado? Copia lá.
além de pai e mãe, nós vimos que algumas religiões usam palavras que se referem a professor. Então, eu vou pedir para você copiar isso também e responder no seu caderno. Por que isso ocorre? Por que se usa títulos que remetem a pai, mãe ou professor? Nós já vimos isso na nossa aula. Então, copia lá a pergunta, responde que eu espero você. Agora que você já copiou e já respondeu, a gente vai dar continuidade para a nossa aula de hoje. Nós vimos a atuação de homens e mulheres nas religiões ocidentais, orientais, africanas e falta uma. Isso mesmo, nós vamos ver agora a atuação de homens e mulheres na matriz indígena. E para a gente começar a conversar sobre isso, eu vou chamar você para assistir comigo esse vídeo de um pajé indígena. Presta atenção lá no vídeo. Eu sou a sexta geração, né? Sexto pajé dessa comunidade. Nunca se separemos desse setor nosso.
Morávamos na cidade, da cidade estamos aqui por motivo. Nunca se separamos daqui, agora fomos misturados, porque nessa cidade só existia mesmo os meus antecedentes, só índio. Mas a poluição, o conhecimento, o banco foi invadindo, foi invadindo, foi invadindo. Eles não tinham para onde fugirem, tinham amor aqui, o ambiente, o setor, que não podia sair mesmo daqui para outros cantos. Tiveram que se adaptar. Eu mesmo nasci e me criei na cidade. Meu pai, Pajé Francisco Queiroz Freire. Na cidade, na rua que ele morava comigo, eu nasci e me criei, o único índio que tinha era nós. Meus colegas tudo eram brancos. Meus vizinhos, que a gente brincava, ninguém brinca com todo mundo, né? Foi esse o problema da gente não ter conseguido nosso idioma, não aumentar, porque os índios moravam tudo espalhado na cidade, não tinha outro canto. Né? De 78 para cá foi que a gente retomamos essa área aqui, que já era nossa mesmo, né? E houve essa separaçãozinha de lá para aqui, mas em cima da cidade. Inclusive os índios aqui estudam tudo na cidade, os rapazes, moços, né? Muito entrosamento, né? E a gente tivemos que se adaptar com eles. Mas ainda conservo o ser todo meus primitivo, onde foi criado por eles, né? Ainda hoje conservo no mesmo localzinho. Foi a única área que nós hoje temos, que foi criada por eles, que nunca foi atacada por branco nenhum. Mas o resto da área toda ela foi tomada. Em geral, nas comunidades indígenas, nós temos o cacique, que é a liderança política daquela comunidade, né? Ele exerce ali a função de líder numa questão mais organizacional. E de liderança religiosa, nós usamos duas palavrinhas diferentes. Nós usamos a palavra pajé e a palavra xamã. Então vamos ler juntos uma explicação? O significado de pajé pode ser orientador, feiticeiro, curandeiro, liderança espiritual de uma tribo indígena. No círculo das tribos indígenas brasileiras, o pajé é declarado como uma das figuras que tem mais importância, pois ele também está presente na formação das regras e decisões que todo o povo indígena deve seguir. Então o pajé é essa liderança que ele vai coordenar ali os ritos, os rituais, vai trazer orientação espiritual para a comunidade, mas ele também participa das outras decisões. É o nome mais comum de nós encontrarmos nas comunidades indígenas brasileiras. No Brasil, normalmente se usa o título pajé, mas existem algumas comunidades que usam o título xamã. Vamos ler juntos o que xamã significa? Xamã é um sacerdote tradicional do xamanismo, que possui contato com o mundo dos espíritos, demonstrando particular capacidade de profecia ou de cura. Diferente de pajé, que é usado nas comunidades indígenas brasileiras, xamã é usado nas comunidades indígenas brasileiras, é usado em comunidades indígenas norte-americanas e, inclusive, em algumas tradições orientais se usa o título de xamã. Então é um nome mais abrangente. O xamã e o pajé podem ser homens ou mulheres. Normalmente, nas comunidades brasileiras, nós encontramos homens desempenhando essa função. Mas é possível encontrar também algumas comunidades onde mulheres desempenham essa função, onde elas são pajés ou xamãs. Nas comunidades norte-americanas, da mesma forma. Inclusive, se você assistiu o desenho animado do Irmão Urso, lá nós temos uma mulher xamã daquela comunidade ali de moradores da região da América do Norte, ali na divisa dos Estados Unidos e Canadá. Ali nós temos uma xamã mulher presente naquela animação. E aqui no Brasil também é possível nós encontrarmos algumas comunidades onde mulheres desempenham a função de pajé. Mas, na grande maioria, é desempenhado por
homens. E agora nós vamos fazer uma atividade para você lembrar daquilo que nós aprendemos nas aulas sobre a atuação de homens e mulheres nas comunidades religiosas. Então nós vamos fazer assim. Eu trouxe várias frases onde estão faltando algumas palavrinhas. Nós vamos ler a frase juntos e eu vou dar um tempinho para você copiar. Combinado? Você pode copiar e já responder, porque eu tenho certeza de que você sabe as respostas. Então vamos para a primeira? Complete de acordo com o que aprendemos nas aulas. Então a primeira frase lá, letra A. Na Igreja Católica, as mulheres atuam como? Já os homens desempenham a função de? Quais serão as palavrinhas que completam essa frase? Tenho certeza de que você sabe, então eu vou dar um tempinho para você copiar e responder e a gente já volta.
Se você completou com as palavras freira e padre, você acertou. E eu tenho certeza de que você lembrava. Na Igreja Católica, as mulheres atuam como freiras, já os homens desempenham a função de padres. Mais 2 frases aí para você completar com as informações que nós aprendemos na nossa aula. Vamos ler juntos? Letra B. Em algumas igrejas evangélicas, homens e mulheres podem ser... O que eles podem ser que nós aprendemos nas nossas aulas? E a letra C. No budismo, os líderes religiosos recebem o nome de... Ou então... Copia e responde que a gente já volta para ver qual que era a resposta, que eu tenho certeza que você se lembra. Então, conseguiu completar? A primeira frase. Em algumas igrejas evangélicas, homens e mulheres podem ser pastores.
Isso mesmo. E a segunda frase? No budismo, os líderes religiosos recebem o nome de lama ou então de monge. Tinha certeza que você se lembrava. Se você se confundiu com alguma letrinha na hora de anotar, não tem problema. Depois você confere nas anotações que nós temos das outras aulas. Próxima frase, letra D. Nas religiões africanas, os líderes recebem diferentes nomes como de santo para as mulheres e de santo para os homens. Quais eram essas duas palavrinhas? Nós vimos na aula de hoje. Completa lá que a gente já volta com a resposta. Isso mesmo, nas religiões africanas, os líderes recebem diferentes nomes como mãe de santo para as mulheres e pai de santo para os homens.
E agora vem a nossa última frase para completar. Vamos ler juntos? Letra E. Para as comunidades indígenas, a liderança religiosa recebe o título de ou de, independente de ser homem ou mulher. Nós vimos isso na aula de hoje também. Completa lá que a gente já volta. Isso mesmo, para as comunidades indígenas, a liderança religiosa recebe o título de pajé ou de xamã, independente de ser homem ou de ser mulher. E uma coisa muito importante que a gente precisa pensar dessas religiões é que elas são formadas de acordo com doutrinas, com cultura. Então, mesmo que em uma religião somente os homens possam desempenhar uma função ou somente as mulheres possam desempenhar uma função, isso é uma questão muito própria daquela cultura, daquela comunidade.
Tanto que nós vimos que algumas comunidades, como no judaísmo, por exemplo, onde somente os homens podiam exercer a função de rabinos, nós vimos que em algumas comunidades as mulheres já vêm mudando isso e já vêm assumindo essa função. Então são questões muito culturais. E nós precisamos lembrar também que essas religiões são religiões muito antigas, de um tempo que era diferente do nosso. De um tempo em que homens e mulheres tinham uma diferença muito grande no seu papel social. Muito diferente do que nós temos hoje. Por exemplo, quando o catolicismo surgiu, lá, muitos e muitos anos atrás, será que naquela época, na sociedade, homens e mulheres podiam trabalhar na mesma coisa, podiam estudar da mesma forma? Não. E nós vemos isso muito presente também nas histórias religiosas. As histórias mostram pra gente homens e mulheres desempenhando funções diferentes, de acordo com o seu tempo, de acordo com a cultura do país onde eles estavam. Nós precisamos lembrar que nós estamos no Brasil, em 2020. Hoje, o nosso mundo é muito diferente do que ele era antigamente. Por exemplo, quando a minha mãe era criança, não era possível nós imaginarmos uma mulher dirigindo um ônibus, um caminhão. Mas as mulheres da minha idade já dirigem até biarticulado, né? Dirigem caminhões, são mulheres que vão para o mercado de trabalho, mulheres que desempenham diferentes funções. Por isso, quando nós falamos em religião, é muito importante nós pensarmos na cultura, no tempo em que aquela cultura se desenvolveu, em como isso foi mudando ao longo dos anos, né? Como isso foi se transformando também. Nas primeiras igrejas evangélicas, apenas os homens poderiam desempenhar a função de pastor. Hoje, nós já temos em um número muito grande de igrejas mulheres desempenhando a função de pastoras. Então, a religião, assim como a sociedade, ela vai mudando com o tempo. A cultura vai mudando e as coisas vão se modificando. Por isso, é bem importante nós termos em mente que não é que isso seja discriminatório e que nós não devemos achar que uma religião ou outra está certa ou errada. Cada religião está certa dentro daquilo que acredita ser o certo. Cada pessoa acredita na religião que ela escolheu. E assim ela também vai desenvolver as suas funções de acordo com aquela religião que ela escolheu seguir. Por isso, é bem importante nós pensarmos que observar essa diversidade permite que a gente compreenda também as transformações da nossa sociedade. Nós pensarmos em como a nossa sociedade mudou de quando aquela religião surgiu até hoje. E isso é muito gostoso no ensino religioso, porque nós conseguimos observar essas mudanças culturais, essas mudanças históricas, essas mudanças sociais. E com essa temática, então, nós encerramos esse conteúdo de atuação de homens e mulheres nas organizações religiosas. Hoje nós terminamos de falar sobre esse assunto. Na semana que vem a gente volta com uma aula um pouquinho diferente, mas ainda trabalhando muito sobre diversidade religiosa. Na semana que vem nós vamos começar a rever alguns dos conteúdos que nós trabalhamos. Algumas coisas que foram muito importantes, algumas coisas que nós precisamos retomar, que são importantes para a gente conhecer, para respeitar, que é aquela frase do ensino religioso que a gente sempre lembra que é muito importante. Aquilo que eu não conheço, eu tenho medo, eu tenho preconceito. Por isso, o conhecimento é que vai construir uma sociedade mais justa e sem intolerância. Nós nos encontramos na semana que vem. Por isso, beba bastante água, lave muito bem as suas mãos e até lá!